Vamos de notícia agora séria? Vamos. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pediu ao Supremo o levantamento do sigilo das informações da CPI da pandemia. Os pedidos foram protocolados ontem à noite. Eles afirmam, e o Procurador-Geral da República afirma que tem dificultado as comunicações processuais, em especial o acesso da sociedade, dos investigados, da imprensa aos documentos, aos dados, às análises. É uma apuração antecipada pelo Caio Junqueira. A gente vai falar agora com o Alexandre Borges, nosso comentarista, mais sobre esse assunto, que aguarda a decisão dos ministros, né? Porque são vários ministros que receberam esses pedidos para que aí sim o sigilo possa cair. Alexandre, boa tarde. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Marcela, todos que acompanham o live. Olha, é mais um capítulo desse cabo de guerra entre senadores e Augusto Aras, o Procurador-Geral da República, que foi reconduzido ao cargo pelos próprios senadores numa votação muito tranquila em agosto do ano passado. Foram 55 votos a favor e 10 contrários de 81 possíveis, né? Mas agora, já nesse segundo mandato de Augusto Aras, ele tem batido de frente com alguns senadores em função do resultado da CPI da Covid, onde foram 6 meses de trabalho, um relatório enorme foi entregue a ele, mais de 1.200 páginas, mas até agora o que tem sido feito pela Procuradoria-Geral da República são pedidos de mais esclarecimentos, algumas críticas, algumas até feitas aqui numa entrevista dada para a própria CNN, onde Augusto Aras fez restrições ao trabalho da CPI, ao relatório, e os senadores, eles reagiram. Ontem mesmo, o senador Randolfo Rodrigues entrou com um pedido de investigação contra ele no Supremo Tribunal Federal. Está nas mãos do ministro Alexandre de Moraes e que pode, se o ministro Alexandre de Moraes der sequência, pode abrir inclusive uma crise inédita envolvendo aí o Judiciário, o Ministério Público e o Legislativo, porque nunca aconteceu isso, esse tipo de investigação entre PGR e Supremo Tribunal Federal. É algo que a gente está acompanhando, que a gente vai ver, porque se acontecer, vai ser a primeira vez. Mas as tensões estão altas. Por quê? Porque o Procurador-Geral da República não tem dado sequência a vários pedidos de investigação ou tem tido atitudes mais protelatórias, e isso tem descontentado muita gente do Judiciário e do Legislativo. Então, no ponto que está agora, esse pedido de Augusto Aras entra dentro dessa leitura de que ele pode estar usando esses procedimentos processuais para jogar mais para frente, para que a opinião pública vá esquecendo do assunto e aí sim ele possa arquivar o processo. Vamos lembrar que nos anos 90, durante o governo Fernando Henrique Cardoso, o Procurador-Geral da República era Geraldo Brindeiro e ele era conhecido como engavetador-geral da República. Já Augusto Aras não tem essa fama porque normalmente ele faz investigações preliminares, ele pede mais informações e aí depois de um tempo é que ele acaba, em muitos casos, arquivando os pedidos de inquérito, ou seja, ele acaba atuando como um protelador-geral da República. Então é isso que nós estamos acompanhando, é mais um capítulo dessa guerra, onde Augusto Aras, que tem uma relação de investigador e investigado em muitos casos com o Poder Legislativo, ele está, dentro da sua habilidade política, tentando conduzir o caso para não descontentar o Palácio do Planalto, que ele é muito afinado e ele trabalha muito junto ali com as agendas do governo federal, mas também não pode ir totalmente contra o Senado, porque é o Senado que, depois dos 2 mandatos que foram dados a ele na PGR, é o mesmo Senado que faz sabatina e avalia se Augusto Aras vai para o Supremo Tribunal Federal, eventualmente, quando abrir uma nova vaga, ou o que está se especulando hoje em dia, até o Supremo Tribunal de Justiça. O STJ tem 33 vagas no total, sendo que 2 atualmente estão abertas e uma terceira vai abrir até o final do ano com a aposentadoria do ministro Félix Fischer. Então até seria um caminho até mais curto para um tribunal superior. Então nós estamos aí acompanhando, vamos ver qual é o encaminhamento de mais esse capítulo da guerra entre Augusto Aras e alguns senadores ligados à CPI da Covid.
Valeu, Alexandre. Lá no STJ, no Superior Tribunal de Justiça, tem a vaga do ministro Nef Cordeiro, né? Isso. E do ministro Napoleão Nunes Maia Filho. Essas duas já estão abertas há mais de um ano, né? Agora, a vaga do ministro Félix Fischer vai ser aberta ao longo desse ano, porque esse ano ele se aposenta. E aí seria uma terceira vaga entre as 33 vagas de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Félix Fischer, vale lembrar aqui para você, é o relator da Operação Lava Jato no Superior Tribunal de Justiça. Agora, Alexandre, é importante da gente pontuar aqui esse pedido ao qual você se referiu de Randolph Rodrigues pela investigação de Aras, pelo ministro Alexandre de Moraes, por prevaricação, que, ou seja, teria agido por interesse próprio ao proteger, segundo ele, o presidente Jair Bolsonaro. Há um outro pedido também para que o Conselho Superior do Ministério Público, por meio de um subprocurador-geral, analise as informações desse inquérito do vazamento de dados e aí forme uma nova opinião do Ministério Público sobre isso, já que Aras optou pelo arquivamento e cabe ao ministro Alexandre de Moraes agora. Exatamente. É bom lembrar que essa atitude de Augusto Aras é feita mesmo contrário ao parecer da delegada responsável pelo inquérito lá na Polícia Federal.